Bom dia, leitoras da revista Mana. Hoje estamos aqui com Adriano Viana. Ele é professor do programa de pós-graduação em Antropologia Social do Museu Nacional, na UFRJ, e desenvolve e orienta pesquisa sobre relações de gênero, violências, processos de Estado e ações coletivas. Bem-vinda, Adriana. Obrigada, Maria. A Adriana é autora do ensaio bibliográfico Vime Palavras e Alguns Outros Traçados, Lendo Venadares, publicado no número 26.3 da revista Mana. Adriana, você poderia nos contar brevemente de que trata e que motivou o seu ensaio? Posso, claro. Bom, o mote para o ensaio é a tradução e a publicação pela Unifesp, né, do Vida e Palavras, que é um livro que já circulava, acho que com bastante frequência em cursos, sobretudo de pós-graduação, né, que tinha dois capítulos traduzidos, mas que não, enfim, nós nunca tínhamos tido nenhum livro inteiro da Vinadais traduzido, né? Então, a Unifesp tomou essa iniciativa e eu já tinha uma relação com o livro, como professora, mas também nas minhas pesquisas, né? É um texto que eu tinha uma certa familiaridade e que fiquei mais próxima ainda nesse processo de publicação em português, porque eu fiz a revisão técnica da tradução, então isso deu uma outra intimidade, uma outra leitura. Então, a ideia principal, quer dizer, o mote principal era, de certa forma, comemorar um pouco o fato de a gente ter o livro integralmente em português. Só que nesse processo, tanto da minha relação com o trabalho da Vinadais, que é um trabalho muito inspirador para mim e para muita gente no Brasil, mas também de contato mais miúdo, mais próximo com o livro, eu fui abrindo outras pontes. Então, a ideia também era pensar um pouco, muito pouco ainda, tem muito para ser feito, mas sobre o impacto que o trabalho dela vem tendo na antropologia brasileira. Então, eu tento dar uma pincelada sobre isso, né? Desde os anos 90, sobretudo, meados dos anos 90, e puxar um dos múltiplos fios que eu acho que a gente pode puxar na relação entre o Vida e Palavras e outros trabalhos dela, que aí eu escolhi um fio específico, que foi o da ética ordinária, mas tem inúmeros outros que poderiam ser puxados. A propósito disso, você poderia compartilhar conosco o que seria, abre aspas, encontrar sentido ético na profunda incerteza presente no cotidiano, fecho aspas? Bom, então, acho que eu vou tentar responder a sua pergunta indo um pouco pelos caminhos que estão postos no trabalho da Vinadais, né? Acho que a primeira coisa a pensar é o quanto o cotidiano, como ela costuma escrever, vai muito além de uma repetição dos hábitos, né? O cotidiano, ele é tomado na obra dela, é postulado na obra dela como algo que é marcado por uma profunda incerteza, como você colocou na tua questão, e, portanto, por múltiplas possibilidades de agência. Obviamente, essa agência não está isenta de todas as tramas das condições sociais em que ela se desenrola, mas ela está sempre presente, né? Acho que esse é um dos marcos do trabalho da Vinadais, que para muitos de nós é muito caro, muito importante, né? Quer dizer, o não congelamento dos sujeitos, o não congelamento das suas interlocutoras num espaço sem margem de ação, assim como a pluralidade de sentidos e de possibilidades de compreensão dessa agência. Quer dizer, não tomar a agência de uma maneira que seja pré-definida ou predada. Então, nesse sentido, o cotidiano está completamente atravessado por possibilidades, tanto de criação dentro do ordinário, quanto dentro do extraordinário, né? O ordinário e o extraordinário coexistem no espaço do cotidiano. E de maneira semelhante, a ideia de ética ordinária, né, quando ela começa a trabalhar isso em diálogo com outros autores,
ela convoca duas mudanças que eu acho bastante importantes, né? Ou dois destaques que eu acho bastante importantes. O primeiro deles é que a ação cotidiana é uma ação atravessada por ética, né? Atravessada pela perseguição de um sentido ético. Então, de novo, temos aí um contraponto a uma versão mais dura de uma repetição automatizada de hábitos, de procedimentos, né? Nessa rotina cotidiana existe uma perseguição, uma busca, uma angústia ética que nos atravessa o tempo inteiro. Mas, por outro lado, né, o outro destaque importante a fazer é em torno da ideia da ética como algo que também não está localizado numa espécie de transcendência moral. A ética ela está localizada também nas ações miúdas, ela está localizada nesse mesmo território do cotidiano, nesse mesmo território atravessado também pelas ações ordinárias. A ética, assim como a violência, né, pensando sobre o trabalho dela, não é algo que acende, mas é algo que está também presente nessa trama rotineira. Então, nesse sentido, eu diria que a busca pelo sentido ético na incerteza do cotidiano, ela é inerente ao próprio trabalho de fazer a movimentação dentro do cotidiano. A questão é como nós fazemos isso como sujeitos e como nós fazemos isso a partir da nossa compreensão antropológica em relação aos sujeitos, às situações, aos contextos em que estamos colocados, ou seja, como é que nós olhamos para essas situações e atuamos dentro dessas situações, percebendo, sublinhando, dando atenção a essa procura pelo sentido ético que atravessa as movimentações de todos nós e dos nossas interlocutores e interlocutoras. Sim, e justamente conectando com isso, eu queria te fazer como última pergunta a seguinte: você poderia falar um pouco sobre o papel da antropologia diante da dor? Eu acho que a antropologia não tem um papel único, da mesma forma como a dor não é uma dor única, né? Eu acho que, de novo, seguindo aí, né, essas pistas que a Gina Daz nos dá, é muito importante entender que a dor não está pré-definida nem pré-estabelecida, né? Eu acho que ela nos ensina a olhar por fora daquilo que ela chama das narrativas congeladas, que seriam os enquadramentos a priori do que seria a dor, o que seria o sofrimento, o que seria a situação traumática, né? Pensando de uma maneira fechada, o que seria o grande drama humano que merece atenção, que merece repercussão, e olhar exatamente como é que isso se mistura, se esfarela, se reconfigura em outras possibilidades de atuação na vida, né? Então, tanto não há, em situações que às vezes nos parecem completamente avassaladoras, uma produção de um inescapável absoluto de caminhos para os sujeitos, né? Os sujeitos podem criar caminhos e criar caminhos por meios que a gente não enxerga se a gente estiver muito congelado, e estiver congelando esses sujeitos num lugar de vítimas completamente passivas, destruídas e destroçadas. Então, podem fazer isso agenciando silêncio, podem fazer isso tecendo ao longo do tempo caminhos para restabelecer as suas relações, podem fazer de diversas formas, né? Podem fazer, às vezes, inclusive contornando ou não conseguindo contornar situações de extrema pressão social, de possibilidades, de ausência de possibilidades de retecer relações e refazer possibilidades cotidianas. Quer dizer, isso está em aberto em todos os sentidos, é preciso olhar como é que as pessoas se movem em meio às situações de sofrimento, mas também como nós nos movemos em termos da nossa capacidade, de perceber e de registrar, de estar aberto a essa movimentação do outro,
Então, embora a Vinadad não use esse termo, eu acho que o trabalho dela nos alerta contra uma certa violência epistemológica que a gente pode produzir ao congelar os sujeitos em um determinado lugar, mas também como nós temos uma obrigação de nos abrir aos jogos possíveis de linguagem que estão sendo estabelecidos em meio e através das gramáticas, do sofrimento e das ações variadas, né? Uma frase dela no Vida e Palavras que eu acho muito forte, que é quando ela diz que se recusar à escuta, né? Se recusar a se abrir ao sofrimento do outro é um fracasso espiritual. E aí eu acho que quando ela usa essa palavra, ela está me chamando a atenção para um plano mais delicado e mais sutil que a relação de conhecimento convoca, né? Que é o de não simplesmente buscar objetivar, traduzir, nem muito menos explicar o que está acontecendo em relação a uma situação ou a um sujeito em sofrimento, mas de fato nos colocar numa abertura que desafia, inclusive, qual é o nosso lugar nessa relação, né? Tem um ponto que eu não cheguei a desenvolver muito no ensaio, mas que eu acho que é muito importante no trabalho dela, é muito interessante, que é o quanto o nosso próprio trajeto de vida afeta a nossa capacidade de perceber ou não perceber, de nos colocar ou não nos colocar em relação com as situações, não só de sofrimento, mas as situações de alegria também, né? Todas as situações que estão presentes na produção da vida. Então, o tempo que corre é o tempo do trabalho etnográfico, é o tempo do outro, né? Das nossas interlocutoras, mas é o nosso tempo também. Então, sobretudo mais recentemente, ela vem fazendo muito isso, né? Olhando para trás e relendo certas situações, também colocando em jogo a sua própria trajetória e as suas capacidades de perceber as coisas de um modo ou de outro, de agir de um modo ou de agir de outro. Muito obrigada pela tua participação. Eu que agradeço, Maria, a você e a toda a editoria da Mana.